Maria de Lourdes, 64 anos, é uma paciente que tem diabetes, varizes, seguidores e obesidade. Então, a gente ajudou o paciente todo, médico, guarda-redes. Bom, quando chega um paciente com história, assim, é importante a gente saber o que isso pode apresentar, certo? Porque a partir do momento que ela está queixando, é ver se tem alguma correlação a uma piora clínica dessa doença que ela já tem. Né? Então, por exemplo, tem hipertensão, aí o paciente vai contar a história e ver se tem correlação a uma complicação da hipertensão. Certo? Então, beleza, vamos ver o que é a história. Então, há 3 dias, ela começou a apresentar astenia, dinamia, hiporexia, náusea e febre. Teve uma fraqueza, no apetite e febre. Aí, no dia seguinte, né, a evolução passou a ter dor, edema, hiperemia no membro inferior esquerdo. Certo? Então, ela teve um quadro de febre, mal-estar, e evoluiu no dia seguinte com dor, edema e hiperemia. Essas 3 coisas, né? Aí o exame físico não é nada importante, a não ser no membro inferior. E tinha um edema. No empastamento, a gente vai ter aula de TVP, o empastamento é o músculo que fica duro. Então, nas lesões musculares ou na trombose profunda, pode ter um crescimento da panturrilha. Mas nesse caso, o paciente não tem essa TVP, hiperemia. E viu vesículas e boca. Então, vamos ver a fotinha da perna como é que está. Olha só. Nesse slide aqui está bom, não está ruim. Nesse aqui, a gente está vendo aqui a presença de olho nas vesículas, certo? Tem hiperemia, o edema, se você apertar para você alocar assim, não vai estar presente, certo? Então, a paciente, ela apresenta dor, edema e hiperemia, certo? Diante desse caso, a gente vai ter o pós-diagnóstico de erisipela. Então, erisipela é isso mesmo, tá? Vou mostrar aqui o que é erisipela. Erisipela é uma pessoa, olha só, que começa com quadro, mal-estar, febre, fraqueza. Aí ela evolui com dor, edema e hiperemia no membro inferior, certo? Geralmente no membro inferior. Pode aparecer bolha ou não, vesícula ou não, certo? Então, a aula de hoje a gente vai falar muito de erisipelas e hemangite, certo? O que é uma erisipela? Então, a erisipela, o quadro clínico é aquela de infecção de pele. O paciente antes tem uma sensação de mal-estar. E a bactéria que causa a erisipela é o Streptococcus pyogenes beta-hemolítico. Grupo A. Vai decorar isso aqui, tá? Tem que decorar para qualquer prova. Entenda que a erisipela ela é causada por um agente específico, certo? Não é pelo estado. Então, classicamente, a erisipela que eu estou falando de infecção de febre, vaso linfático, vascular linfático, por Streptococcus, tudo bem? Entendeu? Bom, isso vai gerar muita confusão. Alguns vão falar assim, não, existe erisipela por estafilococcus. Mas não é que o autor está falando, mas a descrição inicial de erisipela era por Streptococcus, tudo bem? Então, a erisipela, ela vai fazer infecção nos subcutâneos capulares linfáticos, né? E vai ter um outro tipo de inflamação nos vasos linfáticos que a gente dá o nome de linfangite. Olha só, então, o que a gente vai estudar agora na cirurgia vascular? A gente vai entrar no campo do sistema dos vasos linfáticos, tá? Então, a gente estudou o sistema arterial no primeiro módulo, no segundo módulo a gente vai ver o sistema venoso e vaso linfático. Então, aqui nessa aula de urgência, a gente está falando de urgência e emergência vascular, a gente vai ter no vaso linfático as infecções, inflamações, tudo bem? Então, a gente tem um tipo de linfangite, inflamação, infecção do vaso linfático, que é a erisipela, tudo bem? Está entendendo isso? A erisipela, então, é uma linfangite especial, então específica, certo? Causado por bactéria. Qual que é? Streptococcus pyogenes beta-hemolítico, pode ter você. Tem que decorar isso, tem que cair em prova. Agora, existem outras situações que podem levar à inflamação do vaso linfático, entendeu?
não só pelo Streptococcus, mas outras bactérias, estáfilo, certo? Fungo pode levar, parasita pode levar, então tem a filariose, radiação, então radiação ionizante, substâncias químicas pode levar, veneno de cobra, veneno de inseto pode levar a uma meningite. Mudança de temperatura, frio, calor, o paciente pode ter uma meningite também, entendeu? Pode levar a uma inflamação do vaso linfático. Então a erisipela é um tipo especial de linfangite. Então a gente vai estudar, nessa aula vai ficar sempre misturando um pouco a palavra erisipela com linfangite, mas eu quero que já no início da aula a gente já separe. A gente vai estudar as inflamações / infecção dos vasos linfáticos, em especial quem? A erisipela. Está entendendo aí? Beleza. Então quando a gente vai pegar o livro de cirurgia vascular, do professor ele separa muito bem, né? A linfangite no contexto geral e a erisipela como algo especial. Por que a erisipela é especial? Porque essa bactéria, ela, quando o paciente vai se infectar na pele, ele vai ter antes de começar a ter essa vermelhidão, esse empreguiço, esse edema, ele vai ter um mal-estar, vai sentir fraqueza, vai diminuir o apetite, ele vai sentir que está com febre, tá entendendo? Aí depois que evolui com dor e edema. Então, isso é uma erisipela. Então, a história clínica dá o diagnóstico. Então, professor, mas olha só, se o paciente contar essa história, eu examinar, ver que tem a perna vermelha igual está nessa foto aqui, é erisipela? É. Mas como é que eu sei se é bactéria? Aí você vai acreditar que seja essa bactéria. O ideal é ter a cultura, tudo bem? Para confirmar. E aí você vai iniciar o tratamento com antibiótico. Não é a bactéria? Essa bactéria? Então, vai iniciar o antibiótico. Então, assim, não tem muito segredo. Tratar a erisipela é fechar o diagnóstico, que eu acabei de falar, e está no antibiótico certo, acabou, tratou. Está entendendo? Agora, o que complica um pouco é porque algumas vezes não é uma infecção, pode ser uma bactéria só, pode ser várias bactérias, ou outra bactéria mais resistente, ou pode ser somente uma congestão linfática que leva a inflamação. Certo? Então, por exemplo, aqui, ó, desse lado aqui, ele está mostrando uma linfangite. Então, os vasos linfáticos, talvez vocês não lembram da anatomia, eles acompanham o trajeto das veias, geralmente, certo? Então, a gente tem vaso linfático superficial e vaso linfático profundo. O vaso linfático superficial fica ali acima da face muscular, fica no subcutâneo. Certo? E o vaso linfático profundo está na musculatura, baixa musculatura. Aí, os vasos linfáticos superficiais, a gente vai ter um que acompanha o trajeto, por exemplo, da veia basílica e da veia cefálica. Então, o vaso linfático cefálico e basílico. Então, olha aquela primeira foto ali. Está vendo o que tem hiperemia nesse trajeto aqui, ó? Está vendo? Certo? Aqui passa que veia aqui. Isso aqui, ó. Assim. Veia cefálica. E aqui? Aqui é veia basílica. Entendeu? E aqui, ó, aqui deve ter intermédia. Então a gente está vendo o hiperemia no trajeto da veia cefálica, chega na prega do cotovelo, ela passa por intermédio, entendeu? Bom, olhando assim, a gente poderia pensar que o paciente poderia ter tido uma trombose da veia, e fica vermelho também, porque a veia é superficial. Por exemplo, você pega um acesso venoso, alguém que já furou veia para pegar um acesso venoso, tomar um sorinho, não é? Se pegar, pode ser que inflame, trombose, a gente pode ter uma flebite, não vai ter uma aula só disso, né? Mas vai ter flebite. E a flebite, ela fica vermelha no trajeto da veia. Só que a diferença de uma flebite da linfangite é que a veia, ela é maior, calibre com vaso linfático. Então, por exemplo, quando você entra na anatômica, vê os cadáveres, você conseguia enxergar as veias, não conseguia? Mas conseguia ver o vaso linfático? Não. Então, olha só.
nessa situação, o vaso linfático não é macroscópico, assim, visível, não é fácil de visualizar. A veia sim. Então, quando tem uma flebiite, uma trombose, inflamação da veia, você vai sentir um cordão, o trajeto da veia fica duro. Então, na hora de você palpar aquela vermelhidão, se você sentir algo duro, igual um canudinho, ali é uma flebite. Se você não sentir nada, é uma linfangite. Dá para você entender? Porque o vaso linfático ele não é grande o suficiente, ele não fica duro o suficiente para você sentir a palpação. Agora, o que você pode sentir nos exames físicos são as adenites, que é o quê? É o digitamento dos nódulos linfáticos, entendeu? Então você vai sentir que há íngua, você vai sentir isso. Mas isso não é a linfangite, é uma adenite. O vaso linfático termina passa pelos linfonodos, né? Então a diferença aqui, diagnóstico diferencial, é a flebite. Então, o que está acontecendo ali? Está tendo uma inflamação ou infecção, porque o pirminite não é inflamação? Pode ser uma infecção, eu não sei. O vaso linfático separa, aí passa para o intermédio e passa para o vazio. Essa aí que está tendo na foto. Isso é linfangite. Então, como é que a gente vê no exame de linfangite? Com inflamação, então, o LIT é um sufixo de inflamação, para infecção. O vaso linfático, o quê? Superficial, entendeu? Pode ter no sistema venoso profundo, no sistema linfático profundo? Pode, aí só que você só vai ter o edema, você não vai ver a vermelhidão ali por trás, no vaso linfático, que está embaixo do músculo, tudo bem? Profunda vai ter. Você vai ver hiperemia se tiver que mudar a musculatura? Não, você não vai ver hiperemia no trajeto vaso linfático, vai ter o edema, pode ter calor, né? Mas você não vai ver o hiperemia no trajeto de vaso linfático, porque está profundo, você vai conseguir chegar muito profundo. Ali é debaixo da pele, inflamou tanto que fica visível na pele essa inflamação. Então, vocês estão entendendo qual é a gente? Então, a inflamação do vaso linfático. Nessa foto a gente está vendo a hiperemia do trajeto do vaso linfático. É isso que o exame físico está mostrando. Tudo bem? Então ali a gente chama inflamação barra infecção. Então o senhor entenda que não é toda hora que tiver infecção vai ter uma infangite. Você pode ter uma infangite só pela inflamação. Ou seja, você mexer no frio. Porque você trabalha na câmera, lá no frigorífico, certo? É muito comum o paciente ter uma infangite. Ele chegar com edema e o vermelho no trajeto do vaso linfático. Não é infecção. Tem que se entender isso. É só por enquanto parte conceitual. E a erisipela? O que é a erisipela? É uma espécie de. Espécie é mais específica. Né? Mais específica. Causada por qual tipo de bactéria? Streptococcus, pneumonia, do coágio, você guarda para qualquer prova, se eu posso guardar, não, também. Então o que ela vai levar? Vai levar a inflamação, a infecção, né? Lá dos capilares linfáticos. Observe que ela não faz uma linfangite, ela não é uma linfangite, mas ela não faz essa inflamação geralmente no trajeto vaso linfático. Pode fazer? Pode. Mas geralmente o que ela faz? Ela faz uma hiperemia, instala na perna, com as bordas bem definidas, diferente da celulite. Porque a celulite é uma infecção de pele, geralmente por estáfilo, que ela não tem uma borda definida. Você vê que está rosinho, né? Está com hiperemia, aí vai clareando, tem um degradê de cor, deve estar normal, certo? Já a erisipela, a borda é bem definida. Entendeu? Então a erisipela o quê? Infecção envolve alerta, os vasos capilares linfáticos, causada por Streptococcus, pneumonia, você viu? As bordas bem definidas, entendeu? Bem definidas. Cadê? Bordas bem definidas. E isso é a diferença de celulite. Entendeu? Então tem que saber, ó, nessa aula, saber o que é linfangite, é celulite. Bem claro, só. Se tiver dúvida, depois vai lá no grupo, tem o costume geral do professor Felipe, você vai ler o capítulo de linfangite, tá? Vai cair na prova, Agora, o que acontece? Quando você for pegar alguns livros diferentes, química médica, é comum
Não aparecer linfangite, aparecer erisipela, misturado com celulite, ou não ter erisipela, só ter celulite, aí vem o caos. Entendeu? Não é sistematizado para você estudar. Não quer dizer que está errado, tá? Não é isso. Quando você pega por exemplo, acho que na Europa, eles não falam em erisipela, eles falam tudo que é celulite e linfangite, entendeu? Celulite é quando tiver só a hiperemia da pele assim. E linfangite é a inflamação do vaso linfático, barra infecção, tudo bem? Então eles misturam. Então pode ser que você vai pegar um livro que não fala sobre erisipela, americano, europeu, tudo bem? Mas aqui no Brasil a gente já estava separando. Então você vai fazer, então alguém trata errado, né? Pessoal, se o diagnóstico está errado, eu estou tratando errado, não, porque você vai tratar antibiótico é empírico. Então não importa se você fala assim, professor, na prova importa. Na prova importa, porque na prova fala assim, olha, uma moça borda, você vai falar essa característica aqui, ó. Na prova fala, infecção, dermatite superficial, bordas bem definidas. Você vai falar o quê? Celulite? Não, erisipela, então cuidado. Aqui no Brasil, você vai responder erisipela, tudo bem? Fechou? Fechou. Mas assim, o que acontece? Na prática, tudo vai iniciar um antibiótico empírico e vai resolver. Está entendendo? Então, assim, por mais que você está perdido, você pensa, poxa, professor, na prática é o seguinte, você vai iniciar um antibiótico e vai resolver. Professor, para você trabalhar numa. Eu acho que pode ser inflamatório, por radiação, sei lá, por antibiótico. Por quê? Se você não tem certeza, pode ser uma infecção por bactéria aí, você não trata? Né? Você trabalha na câmara fria. Eu acho que ele mexeu lá no primeiro que tacava linfangite só por frio. Não, isso é antibiótico, não é você garantir, não é? É desse caminho. Tá entendendo? Então é muito fácil essa aula aqui. Essa aula é entender a diferença. Saber o que é linfangite? É erisipela celulite. Saber depois que é o antibiótico. Tá? Agora, o que é importante também nesse slide, que eu já falei, é separar, que a gente fazer um diagnóstico diferencial da linfangite, nesse caso aqui, com das flebites, que são as tromboses venosas superficiais. Como é que a gente vai ter aula? Pessoal, alguma dúvida aí? Tá. Então, vai começar a misturar muita coisa. Linfangite e erisipela, certo? Começa a misturar. Tá? A erisipela é mais comum em quem? Agora começa as doenças das mulheres, viu? Desse modo, agora que a mulher está lascada. Ela tem 40, 60 anos, tá? Ela acomete mais aonde? Membros inferiores, tá? Então, quando você observar esse caso clínico aqui que eu apresentei, é o padrão, certo? Geralmente é mulher, acima dos 40 anos, geralmente é gordinho, obeso, certo? Vai ter uma hiperemia, dor e edema no meio. Bordas bem definidas, erisipela. Fechou? Bom, agora é o seguinte, professor, pode ter erisipela em face, tronco, pode. Só que é o seguinte, tudo que for atípico, a gente já tem que ficar meio alerta, certo? Alerta por quê? Tem que questionar se o paciente tem imunidade, a imunidade está bom, ver se não tem uma doença que está suprimindo a imunidade dele. Então, HIV, hepatite, né? Urologia pacífica, investigar, talvez essa, se for uma erisipela, a gente ser secundária a alguma doença de base, tudo bem? Então, tem relatos, o paciente com HIV, então, gente, fácil, certo? Ver na história se o paciente não tem neoplasia ou se não tratou neoplasia antes. Tudo bem? No mais, em membro inferior não é algo raro, tá? É comum. Vocês vão ver muito aonde? Lá no posto de saúde. Você vai encontrar muita gente, vai chegar muito paciente com dela, tá? Mas com conteúdismo. Então, se quiser decorar, saber alguma coisa para aqui, pode ser uma aula, né? A classificação de linfangites, ela é dividida em várias partes. Nessa parte não precisa preocupar muito, tá? Pode ficar tranquilo. Primária é quando não sabe a causa, secundária é quando é causado por algum agente. Quando a erisipela, vamos voltar aqui. Ela vai ter o quê?
4 tipos, tá? Sendo que a mais grave é o quê? Necrose. Então, olha só, uma infecção, ela pode ficar desde vermelhinha assim, até aprofundar e necrosar. Os streptococcus podem ser agressivos. Então, ele pode ter só epidemia. Olha só nesse braço aqui, tá vendo? Viu a porta dele ferida. Agora, chega um paciente desse jeito, você já tem que ficar preocupado. Tá? É superior. Pode ter bolha, né? Evoluir com necrose, pele. Então, assim, a gente tem várias formas de testar esse tema. Agora, qual que é a mais comum? Não é necrose, é uma mutação de. Mais comum é a hematóide. Tá? Tá bom. Hematóide hemática. Bom, voltando aqui às linfangites, certo? Só um minutinho. Então, as linfangites. Calma aí, pessoal. Calma aí. Agora é linfangite. Agora eu faço linfangite. Eu tenho que. Porque vai e volta. Tem que separar isso. O que acontece com as linfangites? Então, a linfangite, it é que determina que é inflamação. Isso é inflamação, certo? Então, a gente pode ter uma inflamação causada por agentes físicos. Só que o que é agente físico? É temperatura. Certo? E o calor. Tudo bem? O paciente lá que faz radioterapia também pode ter linfangite, tá? Escomimento superior, mulher que faz esvaziamento, faz a mastectomia, pode ter também linfangite forte. Agora aqui, mexer com inseticidas é que é comum, o paciente mexe lá com. Ele vai borrifar veneno, essas coisas aí, bala, mexe com carrão, sabe? Aí pronto, aí vem com a linfangite. Tem pessoa que tem alergia, a mulher vai mexer com algum produto que limpeza, a mão, entendeu? Pode ter uma. Acha alergia, não, é uma linfangite. Bem, pode acontecer, na mão mesmo. Veneno. Picada de cobre, medicamentos, inflamação, tudo pode dar, certo? Trauma, biológico, biológico vem vírus, fungo, parasita, aí que entra, que é filariose. Sempre tem alguém que pergunta, isso é filariose. Aí tem a fase aguda e a fase mais crônica, não é? Tem a elefantíase, se vocês tiverem essa aula. Qualquer bactéria pode dar no corticóide. Né? E os streptococcus hoje pode dar qual? Erisipela. Então a erisipela está onde? Nas linfangites ela está como causa ou agente etiológico biológico. Tudo bem? Então é uma espécie. Estão entendendo? E outros? A paneoplasia, linfoma. Tudo pode dar. Doença autoimune. Então, igual o colega falou, professor, quando se tiver uma linfangite, eu vou pensar que é uma doença autoimune, vou pensar em bronquiolite, vou pensar. Não, vou pensar numa infecção bacteriana. Por quê? Você vai iniciar com ah, professor, mas eu acho, aí depois você vai tratando, eu acho que é só por lúpus. Mas aí você vai ver outras histórias para pensar em outras. Aí se já é uma linfangite, já pensa em um mau prognóstico desse paciente, certo? Aí tem que não resolve um antibiótico, está prescrevendo antibiótico, está resolvendo. Então não era infeccioso. Aí você vai investigar em outras causas, você vai pensar no diagnóstico diferencial para isso. Está entendendo? Bom, é muito. Quanto à infecção, que a maioria das vezes é por infecção, tá? Principalmente bacteriana. Tem que ter fatores predisponentes para o paciente ter infecções bacterianas no inferior, principalmente para levar no erisipela, que é mais frequente dessas linfangites, tá? Tem fatores predisponentes. Então a gente tem tanto local como sistêmico. Quais são os fatores
predisponentes para infecção no membro inferior, geralmente, é o seguinte: lesão de pele, micose, infecção fúngica, tem uma rachadura ali no dedinho, certo? É uma borda de entrada para a pele. Então, quando o paciente chega com eles internos, a primeira coisa que você vai fazer é olhar os dedos, ver se não tem micose de unha e interdigital. Geralmente tem. Aqui é só uma micose, ó, na mão, ó. Aquilo ali é na mãozinha. Certo? Tem que ficar bem, né? Agora, o edema da perna também facilita a formação, a colonização e infecção de bactérias. Porque o edema ele provoca um processo inflamatório crônico ali na perna, que atrapalha um pouquinho a imunidade e acaba muitas vezes o paciente coçando, rompendo a barreira da pele e facilita a infecção de pele. Tá? Então, na doença vascular tem duas causas que levam edema no membro inferior. Um é insuficiência venosa, então por isso esse varíola, a gente vai ter essa aula, e a outra é insuficiência linfática, ou seja, os próprios vasos linfáticos, eles não drenam a língua corretamente, ou seja, a válvula, lembra da histologia, que a veia e vaso linfático tem válvula, certo? Então o normal é o quê? Lá do pé, o sangue subir, se for na veia, ou se for na língua, o sangue também subir, pressão do coração, não refluído, né? Agora, se eu tiver doença lobar, ou tiver válvula, o que acontece? O sangue sobe, na hora que pisa, ele está andando, depois desce e acaba edema, certo? Então, tanto a insuficiência lobar linfática leva a edema, do mesmo que facilita o quê? Uma linfangite. Então, isso daí são para linfangite. Isso, para linfangite. E eles impelam, né, também? Sim. Também? Certo? Porque sabe por que eu pus só esse slide aqui? Ó, porque a principal diferença de erisipela é essa classificação que serve para linfangite. E serve um pouco, né? Diferente. Então, para erisipelas e linfangites, né? Linfangites da erisipela, os fatores predisponentes locais são esses três aqui, né? E sistêmico? Olha só, sistêmico, diabetes, né? Diabetes, você não compra diabetes no unidade celular abaixo da sua. Com depressão, higiene precária. Olha só, higiene precária está em terceiro lugar. Então você vai ver, você vai levar por saúde, você vai perceber que o paciente está dias sem tomar banho, certo? Toma banho, lava o pé, lava a perna. Então você vai ver se o paciente você vai passar um álcool ali na pele dele e sai aquela sujeira. Ah, não é porque ele chegou e estava sujo no dia desse, não, é porque ele tomou banho. E esse paciente realmente acaba tendo erisipela, tá? Então você tem que orientar mesmo, o paciente tem que escrever, ó, tem que tomar banho, lavar a perna, você tem que falar pra ele. Tem que receitar, ó, lavar a perna, aí lava só a perna e não toma banho, entendeu? Assim, todo dia. Aí ele dá o quê? Lavar aquele sabão de coco, neutro, de agarrar neutro, né? Coco é muito caro, você bota assim, ó. O sabão de coco também não é barato, né? Mas entre o Dolph e o sabão de coco, não é barato. Sabão mais neutro. Então você tem que recomendar. Insuficiência cardíaca está em edema também, inflamatório, obesidade. Então isso aqui, ó, está muito comum. E alcoolismo também. Certo? Não é, olha só. Uma coisa que tem que tomar cuidado com os pacientes é aqui, ó. Você sabe. Porque o que acontece? Ó, esse aqui alguém tem familiar que é vozinha gordinha e fraca? Alguém tem familiar? Minha avó é obesa. Quem tem avó obesa aí? Minha avó é. Hã? Minha avó é. É obesa, né? Aí você vê que ela é fraca assim. Aí você vai, rapaz, como é que ela come bem e é fraca, né? Pessoal, se você come bem, você vai ter musculatura. Mas o que acontece? Quando a pessoa ficando mais velha, além do metabolismo assim, diminui em relação à necessidade de calórica é menor, né? Então ele acaba comendo e vai
tendo saudostivo calórico e acaba ficando obeso, não é? Só que assim, a musculatura, o metabolismo da formação do músculo ele vai mudando, ele vai envelhecendo também. E aí não é mais musculatura se ficar sedentário, só comendo. Então, quando você olha um paciente obeso, velho, acima de 70 anos, ele é muito mais obeso do que aparenta. Como assim, professor? Se você corta, serrar, pegar uma motosserra, cortar a coxa, assim, ó, corta na cor, ele vai ter só osso e gordura, não vai ter músculo. Está entendendo? Se você pegar a mesma cor, o mesmo fenótipo, certo? Um paciente de 20 anos, obeso, mesmo peso, mesmo tamanho, mesmo IMC, certo? E serrar, ele vai ter mais musculatura na coxa quando você serrar. Está entendendo isso? Por que é importante? Porque um obeso pode ser desnutrido. E isso é ruim. Por quê? Porque quando ele tiver infecção, ele não responde bem a antibiótico. Ele pode estar com proteína baixa, então você vai perceber que o antibiótico tem resposta. E se for diabético, consome mais ainda. Então demora a cicatrizar, certo? Prolonga a internação. Então, pessoal, não é errado você passar, tem um obeso, super obeso, ele está desnutritivoso, entendeu? A comida lá embaixo, depois aí quando é direto no hospital, o paciente vai para a UTI, você olha lá e está desnutrido. Está entendendo isso? E a comida baixa é fácil, favorece a infecção. Não é só erisipela, é infecção urinária. Tá? Então é bom você estudar isso aqui, ó. Sarcopenia, você viu? Vocês já tiveram aula? Qual que é o tratamento? Alimentação. Mais. Qual que é o tipo de exercício? Musculação. A musculação não é só musculação, é o exercício resistido. Então, resistido. Qual que é o exercício resistido? Na verdade, olha só, não é o paciente que está. Não é aula de educação física, não é o paciente que está fazendo peso assim, não é. É você calcular 80% da repetição máxima, que é a repetição máxima. Vai fazer bíceps. Aí você levanta lá 10 quilos só uma vez, isso é a repetição máxima, né? Aí seria 80% desse carga, então seria 8, certo? 8 quilos. Então, você vai fazer quanto? 6, 8, repetição, tá ótimo. É isso que é repetição. Não é fazer 20, tá entendendo? Então, 12, tem que ter um treino que pega peso, só que repetindo menos. Tá entendendo? Então, isso é o exercício resistido. Então, não é só fazer musculação, é o exercício resistido, tá? É bom refinar esses detalhes aí sobre sarcopenia senil. E a dieta reajustar a dosagem da proteína necessária diariamente, né? E se precisar, o paciente ele acaba comendo uma dose menor de proteína, né? E aí você acaba tendo que algumas vezes suplementar, mas isso é o nutricionista que vai fazer. Então, assim, não estranho se o paciente, você dosar albumina do paciente obeso embaixo, tá? Principalmente idoso. Jovem não, jovem tranquilo, tá? 20 anos, 5 anos aí. Fechou? Então, esses aqui são fatores sistêmicos pré-disponíveis. Qual é o quadro clínico para linfangite e em especial a erisipela? Então, geralmente vai ter dor, pode ter febre, pode, vai ter mal-estar, cefaleia. O paciente, toda vez ele vai falar assim, olha, mal-estar não sabe explicar, eu não estou bem, estou com fraqueza, com uma moleza, me sinto com febre. Aí você vai pegar o termômetro e ele está com febre, mas ele acha que com febre. Realmente é assim. E aí ele vai ter vermelhidão, edema, dor, certo? A erisipela, ela pode acontecer o seguinte, na erisipela, presta atenção, na erisipela ele vai ter esse pródromo que a gente fala, febril, certo? Aí, o paciente pode ainda apresentar edema um dia na perna, no dia seguinte edema, e não tem hiperemia, certo? Aí chega lá para você no posto de saúde nessa fase, assim, ó, eu estou com fraqueza, enjoo, tá alto, e minha perna está inchada.
O que você vai pensar? Você vai pensar em trombose venosa. Tudo bem? Vai pensar. Por quê? Não tem hiperemia. Aí você leva o caminho para o hospital. Aí outro dia vai no hospital para você estar com a perna vermelha, igual assim, ó. Certo? Então não era TVP, só que você achou que era. Se tivesse pensando. É, como se tivesse feito tudo errado, né? Mas acontece, entendeu? O paciente evolui no dia seguinte está em hiperemia. Mas eu não quis pegar, apareceu tipo. Então pode ser que o edema veio antes da hiperemia. Mas eu não quis, tipo, aqueles sinal. Não vai ter, mas é bem chato. Você não pensa, não conhece, não tem vivência de trombose venosa, certo? Então você fala assim, ó, tá com edema, acho que é TVP. Aí no dia seguinte vai para o hospital, todo mundo olha assim, ó, TVP, o médico pergunta TVP, não, tá com hiperemia, só, né? Então a hiperemia vem depois, pode acontecer de depois. Então vem junto, mas não estranha. Agora, em alguns casos, ela pode escurecer, tá? Essa hiperemia aqui, ó, lesiona tanto a pele que pode ter uma hipercromia, pode acontecer assim. Tem caso que você está tratando lá e o antibiótico pode não testar, vai pensar em outras bactérias, né? Então a gente viu a forma mais grave, as linfogites erisipela, ela pode só dar vermelhidão na pele, só ideia de tremir. Mas ela pode evoluir com o quê? Com necrose, fasciite ou necrose, tá? Fasciite é o seguinte, pegou lá a face muscular, subcutânea e pele. E a necrose já envolve a musculatura junto. Aprofundou também. Agora, nesses casos aqui, pessoal, é o seguinte, é muito agressivo. Na fasciite, um desligamento intenso, desligamento intenso, podendo levar a amputação. Certo? E já na necrose, amputação. Qual é a diferença da fasciite da necrose? Bom, o que é fasciite? É inflamação da onde? Da face muscular. Então você olha assim, né? Imagina que está o corte salógico do meu braço, né? Então aqui está a pele, mais profundo está o músculo, né? Então, toda essa faixa aqui, de pele, plano, né? Até a face muscular fica necrosada. Aí você vai ver o corpo ver só de face muscular, seria isso. Né? A musculatura ainda está preservada. Isso é paciente. Agora, na necrose, quando a gente fala necrose, já está envolvendo a profundidade, a musculatura. E aí tem que fazer mutação. Na paciente pode ser que tem que fazer uma mutação. Por quê? Porque muitas vezes você faz luta circular, um desligamento extenso, né? Aí tem permeabilidade, você está em choque, né? Se ele evolui mal, provavelmente, aí muitas vezes pode ser deixar muita área exposta. Mas assim, resumindo, isso aqui é um sinal grave. Quando for ela pode ser leve, pode ser tranquila, mas aí você não é leve. Agora, em alguns casos, ele pode evoluir com facilite necrose. Assim que até agora, pessoal, eu não falei nada de exame, só fico falando a mesma coisa. Assim, eu só enrolando na aula. Eu falei que aquele erisipela, né? 1000 vezes. Falei que ele foi. O tratamento é o antibiótico. Agora assim, professor, mas nesse caminho também, posso pedir algum exame? Sempre alguém pergunta. Isso aqui, rapaz, até os clínicos bons eu não vi. Por quê? Porque, quando você vai lá, é como no PS, paciente com infecção, você pediu o quê? Hemograma. Para ver o quê? Você tem leucocitose, para ver se tem leuco aumentado, né? Bom, mas a leucocitose sempre vai estar aumentada. A não ser na facilite e necrose, certo? Mas na erisipela, você dosar esse paciente aqui, ó, não está normal. Na linfangite do braço, quando tem aquela foto, normal, não pode acontecer. Se tiver aumentado, já fica mais preocupado. Agora, sei lá, a pessoa está inflamada, posso dosar PCR e THS? Pode ser, pode dosar. Para que isso é bom? Porque depois que você institui um antibiótico hoje, daqui a 3 dias, você quer ver se está melhorando, você dosa de novo, isso é muito bom. É melhor até que o leucocitose, né? Porque você vai dosar, fazer hemograma, pode estar normal. Aí daqui 2 dias, só se você torcer para piorar, porque se estiver normal, não quer dizer que melhorou nada, né? Você está entendendo? Porque o VHS e o PCR acaba sendo os fatores biológicos. Vale a pena pedir. Qualquer outra coisa, pessoal, não peça, tá certo?
Não vai ficar pedindo nada. Você só vai fazer cultura. Não. Vai coletar fragmento da pele aqui, ó. Vai coletar essas coisas da pele? Não precisa. Certo? Professor, vou passar um suavezinho aqui, nada. Vai usar assim. Qual que seria a melhor forma de saber qual bactéria está no vaso linfático? Era funcionar o vaso linfático e coletar o líquido. O vaso linfático seria. Ou o líquido intersticial, certo? Coletar o líquido, o edema, certo? Isso não é fácil fazer. Tá? Não é fácil. E olha qual que é a positividade na cultura. 70%. Então não tem por que você pedir cultura, certo? Está entendendo? A cultura tem utilidade na hora que amputou, depredou e tirou material. Aí tem resultado. Você tira o tecido profundo e manda para a cultura. Certo? Então entenda que o antibiótico aqui não vai ser baseado na sua cultura, né? Isso vai ser um antibiótico como para diabetes, concorda? Professor, então, exame laboratorial, eu posso pedir o quê? Cebograma, se você quiser, para ver, lógico, tem que ver as comorbidades, você tem diabetes, vai dosar glicemia, pedir hemoglobina glicada para ver se está tratando, né? Ver se a nutrição está boa, só pedir albumina, né? Pode, certo? Não tem problema. Mas o que interessa é o quê? PCR e VHS. Isso é o que não interessa. Precisa pedir cultura? Não. Certo? Professor, e exame de imagem? Tem algum exame que fala que tem risipela? Tem exame que fala que tem linfangite? Olha só, vai ter. Você pediu algum exame de imagem? Olha só qual que é o primeiro slide. Ó, eu falei na aula, vamos convulsionar e repetir. Olha só. Na aula eu coloquei esse slide e essa fotinha. Na fotinha que é risipela, não é? Precisou de cultura? Precisou só de você olhar o paciente, né? Colher a história e olhar. Bom, o diagnóstico é clínico. Então qual que é a história do paciente com risipela? Aquele próprio, certo? De um quadro febril, infeccioso, evoluindo com dor, edema e hiperlipidemia. Pode ser limitado, podendo ter vesícula ou bolha não, entendeu? Então, isso aqui é uma. Precisa de exame de imagem? Não, o exame de imagem é para definir diagnósticos diferenciais. Ou pensar se é uma infecção que é secundária, pode ter outra doença, alguma coisa, e permitir ter risipela. Por exemplo, a paciente teve câncer com esvaziamento pélvico. Certo? Esvaziou o vaso linfático pélvico. Ou seja, ele já deve ter um linfedema crônico. Você põe lá, você tem edema na perna. Então facilita ter o vaso linfático. Facilita. Aí você diz, não, vou pedir um acômodo de pélvico. Para quê? Só para ver se tem câncer, se tem vano. Você vai pensar nessas coisas. Mas não é um exame de imagem para deixar diagnóstico de linfangite. Está entendendo? Então eu vou fazer exame de imagem? Não. O diagnóstico é clínico. Fechou. Mas é uma questão de prova de infantite, está muito. Não tem nem como perguntar diferente, não tem nem como errar. Então, olha só, quando você vai ler lá no livro, ele vai falar de tomografia, ressonância, então essas coisas aqui para poder investigar alguma coisa que levou a edema, que tem causa de edema crônico, de comorbidade, outra doença. Olha só. Mas vai surgir duas palavrinhas novas nos exames de imagem relacionadas à linfa. E uma é a linfoscopia e a outra é a linfografia. O que é a linfografia? A linfografia é jogar a angiografia, olha só, a angiografia, você vai jogar contraste no vaso linfático, certo? Isso é a linfografia. Você vai usar a paroscopia, né? A fluoroscopia e até a imagem, até o raio-x. Então você joga contraste no vaso linfático e bate um raio-x. É igual a arteriografia que a gente viu no ano passado. Só que tem no vaso linfático. Pergunta: é fácil ver um vaso linfático? Não, eu consigo fazer isso hoje em dia? Não faz, não. Você vai fazer só se quiser fazer o trabalho disso. Certo? Você vai fazer um trabalho com científico. Né? Fazer um trabalho científico. Aí você vai ter que fazer uma técnica para secar e funcionar um vaso linfático lá no pé para jogar contraste.
Vou ver o caso. Então imagina o seguinte, eu estou tentando falar que não existe, você vai pedir isso lá na sua receita, infografia. Se você pedir isso na vida prática, você está totalmente errado. Tá certo? Não faça, não vai fazer. Agora, numa prova, pode cair alguma pergunta? Pode, por exemplo, eu quero ver a anatomia do vaso linfático, certo? Se está perto ou não. Poderia fazer uma infografia? Poderia cair na prova, qual que seria o exame, para avaliar a anatomia com detalhe do vaso linfático. Mas acho que ninguém vai cobrar isso, certo? É uma infografia. Porém, ela não é prática, tá? Porque eu tenho que secar, pegar uma agulhinha ali, um gelzinho, funcionar um vaso linfático lá no pé. Tá? Agora, existe uma outra técnica, um outro exame de imagem que eu consigo avaliar se o membro tem uma boa drenagem linfática. Seria drenagem linfática. Boa, certo? Ou seja, se os vasos linfáticos estão tendo uma boa função de não ter refluxo, não ter congestão linfática no membro, certo? E qual que é? Que é a linfocintilografia. Agora, essa daqui você pode um dia conhecer, certo? Por quê? O que é uma cintilografia? Coloca a Isso. Cintilografia, você vai injetar um radiofármaco, uma substância radioativa, certo? Vai jogar a substância radioativa na pessoa. Posso fazer em gestante, então? Evita, não é? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar na região interdigital, vai pegar uma agulha e jogar a substância com radiofármaco lá no pé do paciente, certo? Aí, você injeta, você manda esse paciente andar, entendeu? E depois de um tempo você vai observar o que aconteceu com o radiofármaco, certo? Como é que você vai enxergar isso? Vai botar o paciente numa gama câmera e vai captar a imagem. Então você capta a imagem logo depois, certo? A primeira hora que injetou o radiofármaco, lá no pé, lá no pezinho. E depois de 3 horas, depois de um tempo dele andar, você bate, vai na gama câmera e bate de novo a foto. O que você espera do vaso linfático com o radiofármaco? É que do pé não pode ficar mais. Depois de 3 horas, ele está onde? Para cima. Não importa, não é para estar mais no pé, não é? Porque se o radiofármaco estiver no pé, quer dizer que o vaso linfático dele é péssimo. Concorda? Depois de 3 horas, não é para ter linfa no pé, porque senão todo mundo está ali com a canela inchada aqui, não é? Então, vamos olhar essa imagem. O que essa imagem está mostrando? Observe que você não vê uma anatomia nenhuma. Aqui, ó, vamos ver o interior do paciente, ó. Certo? E aqui é o outro lado. Está conseguindo entender isso? Entendeu? Certo? Não? Aí aqui é o membro inferior esquerdo, aqui é o membro inferior direito. Então injetou aqui, ó, o radiofármaco aqui lá no pezinho. Observe que logo que injetou, depois de 1 hora, a gente já vê o vaso linfático na coxa, no trajeto safeno bonitinho, não é? Do lado esquerdo. Ó. Aí manteve um pouco no pé. 3 horas depois, ó, tem bastante no pé, não precisa treinar, mas esses vasos bem. Mas olha o lado direito. Está o tempo todo radiofármaco na perna direita, não é? O que isso representa? Que esse paciente tem uma insuficiência linfática. Ou seja, ele não drena, o vaso linfático não drena bem. Tem um dreno linfático, vem com uma copa, mas não tem o retorno do vaso linfático tão bom como do outro lado. Está entendendo? Agora, por quê, professor? Eu não sei. Pode ser que ele tenha fechado todo, ele fibrosou todos os ductos aqui, ó. Todos os vasos linfáticos, pode fibrosar, não sei. Certo? Pode ter refluxo, não tem, mas ele tem uma insuficiência do vaso linfático. Mas observe que essa insuficiência aqui, ó, tem a ver com erisipela? Tem alguma importância agora? E por que eu pedi esse exame para esse paciente? Porque o problema dele é a infecção, certo? Então esse exame só teria utilidade
se ele tivesse uma sequela, um edema na perna, no qual eu estou investigando e penso que é uma insuficiência linfática. Você pensa, mas ele tem uma insuficiência linfática. É um linfedema crônico, certo? Aí eu peço exame. Tá? Então, os exames de imagem, para a linfangite erisipela, eu não vou pedir nada. O diagnóstico é clínico, é olhar o pé do paciente, certo? Agora, quando eu peço esses exames, eu tenho que saber o porquê que eu estou pedindo. Se eu peço uma linfoscintilografia, para poder ver como é que está a situação da insuficiência linfática dele, né? Por causa do linfedema crônico, só isso. Agora, por exemplo, o que acontece? Eu já fiz esse exame, o que eu vou fazer agora? Nada, porque não tem cirurgia, não cura, não tem tratamento para base linfática, entendeu? Você consegue operar aquilo que você não enxerga? Na verdade, existe cirurgia sim, mas não tem resultado, tá? Eu estou falando assim para vocês nunca mais esquecer, porque não vai ter um algo milagroso, por enquanto não tem. Certo? Só se tivesse células próprias, reconstruir geneticamente, tivesse alguma coisa para reconstruir o vaso linfático. Mas não tem jeito. Depois que lesionou, já é cicatriz. Tá bom? Reconstruir isso. Então, os exames de imagem é mais para linfedema crônico. A gente não está falando nada crônico, a gente está falando de aula de aguda crônica. Certo? Então, cuidado na prova, hein? Pode cair, errar, ó, questão de erisipela. Você, a primeira letra, doutora, solicitar que fosse geografia para confirmar a erisipela. Você vai lá e marca. Não dá, né? Se errar, eu vou falar uma sala de aula, né, doutor? Não. Nem para a vida prática, né? Vou encaminhar a erisipela porque não tem como fazer geografia no ambulatório, tem nada a ver. Bom, então resumindo, erisipela fechou o diagnóstico de qualquer antibiótico. Antibiótico, tem erro, né? Bom, então, um antibiótico não pode faltar. Mas antes disso, o que a gente tem que fazer com o paciente? A gente vai ter que organizar as ideias. Porque o paciente, não chega assim só por erisipela, ele é cheio de problema. É obeso, não tem higiene, né? Não tem higiene. Então, o que a gente vai fazer? Sempre vai ter alguma comorbidade. Você vai ter alguma coisa. Aí você vai lá controlar essas doenças persistentes. Então, o que ele é? É hipertenso, controlar a hipertensão, insuficiência cardíaca, já pode utilizar durante a internação. Fechou o diagnóstico dele, então vai internar o paciente. Já tem que tratar esse paciente. Diabetes, controlar diabetes. Obesidade, já começar a nutricionista avaliar e já pensando ver se ela consegue entregar até uma cardápio para paciente. Já orientado na internação, já fazer o quê? A higiene. Né? Aqui o João Paulo é mais difícil, mas quando ele vai no hospital melhor um pouquinho, o pessoal já deixou uma bacia ali para o paciente tomar banho e depois ele lavar só a perna, tem os cuidados, né? Aí você vai passar um miconazol para a micose da unha, já vai tomar esses cuidados. Né? E o antibiótico, que é o fundamental. Bom, isso aqui tudo, pessoal, é o tratamento na fase aguda, certo? O que acontece? A erisipela, causada por uma bactéria, qual bactéria? Ele não gera imunidade para a pessoa, tá certo? Não gera. Então, você é igual catapora lá, você pegou uma vez, né? Depois vai ter mais catapora. Mas assim, aquele paciente pode ter uma erisipela, pode ter 2, 3, 4, 5, né? Acabou de ter esse mês, daqui 2 meses pode voltar de novo. Aí, né? Então a gente vai ter que fazer, além de tratar já no início, a gente vai pensar ali no hospital o que eu posso fazer para esse paciente não ter de novo. Por quê, professor? Porque olha só, uma hora se ela tiver uma erisipela, ela pode vir com a necrose. Passei, né? Deve morrer, embora. E cada vez que ela tem linfangite, um vaso embaixo dela vai lesionando, e uma hora ela não vai ter uma boa drenagem linfática. E ela vai ficar com um linfedema crônico, vai ficar com aquela perna de elefante. Ela vai lesionando vaso linfático, ela não tem mais um retorno linfático tão bom. E a perna fica congesta. E a perna vai ficar com o elefante. Então, durante a internação, a gente vai pensar nisso também. Então, vamos lá. O que eu vou fazer na fase aguda? É levar o membro, certo? Para fazer drenagem postural.
Alguns me falam para fazer crioterapia, ou seja, colocar gelo para aliviar. Isso aqui não necessariamente é obrigado, mas ó, o mais importante é a elevação do membro. Não é, eu estou explicando melhor o que vai fazer. Então você vai começar, você vai tratar o quê? Uma infecção, higiene elétrica, né? E as comorbidades. Bom, então o que a gente vai fazer são algumas medidas lá no tratamento. Elevar, deixar o paciente elevar, isso é importante. Massagem, compressão mas qualquer coisa que você for fazer, ainda não é para esperar, não é para fazer agora, tá? Não vai para esperar. Então, imagina assim, pegou o paciente perdendo assim. O que você vai fazer de higiene? O ideal é o quê? Já no hospital, quando está no João Paulo, no hospital se internar, ainda tem um sabãozinho, pega ali o paciente, lá, ó, tem lá. Então, olha só, tá vendo aqui essa perninha aqui, ó? Né? Tá cheio de glicose. Com essas rachaduras aqui, ó. Então, a parte está sempre erisipela para não gordura. Né? Observe que o paciente aqui até perder gordura e tal, mas ele é o peso, tá? Então você manda o paciente ficar, todo dia vai lá tomar banho, secar bem. Aí ele vai passar o quê? O antimicótico dele, isso durante a internação. Certo? Então tem que ter um cuidado completo. Você tem que iniciar esse tratamento já no hospital. Por que você tem que fazer isso? O paciente literalmente está em corpo, ele toma banho. Também tem que no hospital mostrar o que ele tem que fazer no seu dia a dia. Imagina você falar, toma banho, não limpa o pé daí dentro. Então você vai deixar lá, tem que falar só, deixa vazio, sabe? Tem que explicar para ele, ó, você vai secar bem o pé depois para lá, e vai passar pomadinha. Já no hospital para poder ele achar. Ele vai achar que tomar banho é um tratamento para ele, está em casa, né? Entendeu? Não é para ser rotina, vai ser um tratamento para ele. É verdade, mas vocês estão rindo, mas acontece. Tem que fazer isso. Mais que eu visitei, está sensacional. Tem várias outras coisas para tratar, glicose e tal, isso é. E aí a gente vai com antibiótico. Tá? Antibiótico a gente vai escolher. De antibiótico, pessoal, é o seguinte: o estreptococcus ele vai bem com a penicilina, histamina, mas o que a gente vai tratar aqui no Brasil e na nossa região, de antibiótico escolha, é a oxacilina. Tudo bem? Pode escolher vários antibióticos. Por exemplo, você tratar de oral, você tem uma aula de pediatria? Pediatria, uma forma de se tratar de infecção é daquele jeito, não é? Ó, classificar no PET, leves, moderado ou grave, baseado naquilo você vai para a tabelinha, não é? Aqui não está errado você usar aquela tabela, tá? Entendo bem, não está errado. Você pode tratar esse pela tabela. PET usa uma tabela de antibiótico, você tem uma condição do CCH, do hospital. Tá? No final, a oxacilina vai estar no meio, certo? Se a oxacilina está naquela tabela. Mas o que eu estou mostrando aqui é que no Brasil você tem uma boa resposta quando você quer o paciente com o uso de oxacilina, 2 gramas, 4 horas, tá? Então, assim, geralmente, passou no hospital, vai entrar com esse antibiótico. E quais erisipela? A erisipela é moderado. Quando é grave, com facilite, pessoal, com bolhas, já começa a ficar grave, a gente já entra com um banco associado ao antibiótico. A gente pode pensar que não é só o erisipela zoster, pode ter resistente, então você começa com um chupadoso. Vai entender? Pode entrar com merivan, então tenta ter uma erisipela, se você vai tratar no hospital, oxilina. Se a erisipela é levezinha, quer tratar em casa, o paciente tem dieta, né? Ele não é obeso, não é diabético, olha só, assim, aí se for tratar em casa, pode. Né? Então se é uma boa de saúde, você vai prescrever qual? Amoxicilina cloroquina, pode. Tudo bem? Só que é o seguinte, se esse paciente já é obeso, né? Tem diabetes,
adianta você querer tratar no domiciliar, melhor que a medicação que vai internar. Pode não resolver. Então, o antibiótico que você tem para a prova, qual que é? Como foi internado? Auxílio, 2 gramas de gelo para a prova. Eu falo isso, pessoal, eu quero que você decore isso porque você for para a vida prática. Vai perceber. Eu não gosto de complicar essa aula, não. Tá? Eu sou de infecto é condicionado falando isso, né? Mas não é o caso, não. Tem que ler. A gente tem que ter esse conteúdo. Não, mas se tiver infecção de partes moles, eu acho que você deve ter tido infecto alguma coisa. Não. Não tem antibiótico, lá tipo antibiótico, tem alguma aula. Mas assim, eu ensinei lá no pé diabético como que é uma infecção de pele. O tratamento a gente teve, sim, na minha aula. Então você vai pegar lá, a infecção é leve, você pode usar a capacitação, leve, moderada e grave. Não precisa botar pele, senão é a mesma coisa, da infecção de pele. E aí você escolhe se você vai ver se o paciente estava com infecção domiciliar ou nosocomial. Ou se tem menos de 30 dias de internação. Se tiver menos de 30 dias de internação, é considerado infecção hospitalar. Certo? Então você vai seguir lá. Não vai ter, vai cair nesse antibiótico, porque a bactéria vai estar. Aí se for grave, você vai ter sangue multifactoriana. Aí entra com associação. Enquanto você pega pelo positivo e mais a peropenei que vai pegar o restante. Certo? Entendeu? Então antibiótico. Mas que você visita é o seguinte. Se é muito grave, a gente vai tratar com infecção grave, que é associação, tudo bem? Voltar aqui. Então, a gente escolhe o antibiótico. Eu vou detalhar de novo, vou resumir essa aula, tá? Só estou mostrando os pontos que tem que discutir. Na erisipela e faringite, vai ter o quê? A inflamação do vaso linfático, vai? O que acontece com a inflamação é que depois ele pode fibrosar e cicatrizar. Se cicatrizar, não vai passar mais vaso linfa nesse dúctil, certo? Então ele perde vaso linfático e vai ficar com insuficiência linfática crônica. Então, quando eu uso o anti-inflamatório, além de melhorar a inflamação da linfangite, pode reduzir a sequela faz cicatrizar o vaso linfático. Tudo bem? Por quê? Cada vez que você tem erisipela, acaba fechando mais vaso linfático e ficando mais edema na perna e um ciclo vicioso de ter novas erisipelas. Então, a gente vai prescrever o anti-inflamatório. E aí que tá. Você vai prescrever qualquer anti-inflamatório, de preferência, são os corticoides de depósito, ou seja, aqueles intramusculares que vai ter um longo tempo de concentração plasmática, certo? Então, a gente utiliza um isolone, você prescreve o paciente e aí por 4 tipos de corticoide. É melhor do que usar um diclofenaco, ibuprofeno, cetropropeno, certo? Melhor do que os anti-inflamatórios não hormonais. Então, entenda que a dose é para inflamatório, não é para imunossuprimir o paciente, né? Você usa corticoide. Então, quando o paciente chegar ali, você vai iniciar uma oxacilina, já vai prescrever um corticoide como anti-inflamatório. E isso aqui melhora muito a clínica do paciente, tá? Elevação da perna e o corticoide é o que melhora o sintoma, tá? Não é um antibiótico por si só, tá? Porque o que dói é o edema. Então, se você for mais o paciente está com a perna para baixo, não vai doer. Mais piora a hipotermia, certo? Quando você leva menos, melhora. Só que aí se você prescrever o anti-inflamatório, melhora ainda mais a inflamação, diminui mais a congestão. Tudo bem? Fechou? Então não esqueça disso. Não é só um antibiótico. Tem remédio que promete melhorar, diminuir a permeabilidade do vaso linfático, ou seja, lembra lá que o endotélio é um tecido pavimentoso, né? E tem a parede dos vasos e pode ter permeabilidade capilar, ou seja, pode sair sangue ou linfa pela parede. No caso do vaso linfático é linfa, né? Isso dá mais edema, certo? Quando maior permeabilidade do vaso linfático, mais edema vai ter intersticial, né? Então, quando você prescreve alguns remédios, ele pode diminuir essa permeabilidade, ou seja, diminuir o edema. Aí ele tem o nome desse remédio chamado glucosimético. A gente vai ver lá na aula de doença de insuficiência venosa os fenotônicos, ou venotônicos são remédios também que diminuem a
hipermobilidade catar nos vasos, nas veias. Anticoagulante para evitar TVT. Você vai ter uma relação de TVT. Então, chegou esse paciente aqui, pessoal. Calma aí. Esquece esse edema crônico aí. Vamos organizar as ideias aqui. O que é isso? Respondeu para fora. Atirou meio, né? Aí eu pergunto, qual que é o tratamento? Isso. O tratamento, eu não posso esquecer o quê? Antibiótico. Muito bem. E aí vai ser o quê? Para esse caso, oxacilina. Por quê? Tem um caso leve e moderado. Se fosse grave, aí você já muda o antibiótico para não espécie. Além do banco, vai ter banco, mais tendência, porque vai pegar aquele março, né? Estado, março, tudo que mais existe. Beleza. O que mais, pessoal? A gente vai tratar as comorbidades. E vai fazer as medidas higiene e dietética. Certo? Dietética é o produto. O que é que eu falei? Dietética. Não pode esquecer desses detalhes. Se for olhar para o paciente obeso, ele tem doença, obesidade é uma doença. Então lá vai deixar também ele em jejum lá, você vai ter essa dieta de jejum perdendo aí. Você vai chamar, vai avaliar, ver se está com algum comida boa, não vai dosar o comida, e já vai chamar nutricionista, que é o comida pronto, para ela avaliar, pessoal, tem infecção. Vamos manter o aporte nutricional, corrigir a dieta desse paciente, tal. Então tem que ter, né? Na alta já o paciente orientado sobre esse dieta, acompanhado pelo nutricionista. Higiene também, não é verdade? Então, limpeza da perna, né? Com sabão neutro. O que mais? Tratar a micose, que é uma porta de entrada, né? Elevação do membro, não pode esquecer isso para a prova. Elevação do membro, né? Isso. Aí aqui, ó, no antibiótico, a gente vai botar um asterisco aqui, porque é medidas farmacológicas, né? Então vai entrar com corticoide. O que mais? Anticoagulante. O que mais? Linfocinético. Então, olha só, esse paciente, a gente sabe que é uma infecção bacteriana, vai dar antibiótico. Essa vai acertar o quê? Acertou meio aqui na erisipela e 0,5. Agora, você vai acertar o restante da questão. Então não é só prescrever antibiótico, certo? Você prescrever mais remédio. Inflamatório, é o corticoide, depósito. Professor, não tem. Posso prescrever? Pode prescrever oral aí? Pode, né? Fazer o quê? Ideal prescrever um inflamatório para dar uma aliviada, só que tem decurso. Os não esteroidais têm uma resposta mais fraca. Anticoagulante para profilaxia, para não demolir, porque vai ficar camado. E glufocinético. Tratar as comorbidades e medidas de higiene dietética. Você precisa saber o que é essas medidas de higiene dietética. Você vai ler lá no professor Bíblia, o que ele fala, o que ele explica sobre esse assunto. Tá bom? Tranquilo até aí? Fechou, né? Então, é isso. Na verdade, essa aula, para ele mostrar para o caso clínico, termina com direto. Certo? Professor, o NHD lá é medidas de higiene dietética? Medida de higiene dietética. Bom, beleza. Aí, pessoal, isso é a primeira parte do tema de hoje, certo? Aí o que cai mais em prova? Então entenda que esse paciente, a gente tratou bem, vocês aprenderam como é que trata agora, tratou. Professor, ele pode ficar alguma sequela?
O que vai acontecer com ele? Se você tratou bem, vai cicatrizar, não é? Vai melhorar a hiperemia. Certo? Mas o que pode acontecer é o seguinte, já na primeira erisipela ele fica com a perninha desse jeito, ó. Pode acontecer. Aí passa 1 mês, 2, ele fala 3 meses, assim, espera uns meses, vamos ver se melhora, talvez os vasos embaixo, aí já pode ficar desse jeito. Um enfedema crônico, acaba cronificando, então acaba tendo um edema causado pela insuficiência do vaso linfático, tudo bem? Até aí. Isso é um tipo de enfedema crônico. Agora tem um enfedema crônico congênito, familiar, tardio, precoce. Familiar é o seguinte, ó. Alguém aqui das meninas tem enfedema? Tem um tornozelo gordinho? Não é raro, não. Alguém tem na família um pezinho de pão, assim? Não sei, não. O pezinho parece um pãozinho, assim, tem alguém? O tornozelo nem vai ver o ossinho da tia. Isso, você vai ver que tem mulheres, tem, aí assim, a filha vai ter, todas as mulheres vão ter da família, começa a entrar no período que entra na menarca, aí ela vai tendo essas alterações, sempre, o enfedema crônico, enfedema familiar precoce, tá certo? É da família. Tem o que? Tratamento? Olha só, não tem cura. Mas qual que é o tratamento? A gente vai ver, é usar meia elástica para poder comprimir, só isso. E nunca ganhar peso, certo? Porque senão piora, peso é inimigo. Então o tratamento acaba sendo medidas compressivas, certo? A meia elástica. Então, pessoal, a meia elástica, você já pode estar talvez percebendo aqui, ó, na alma desse paciente, certo? Mas a meia elástica não impede o paciente ter um enfedema crônico para consequência, tá? Tudo bem? Agora, o que acontece? Se o paciente que está nesse enfedema crônico aqui não usar a meia elástica, ele vai ter edema, não é? Ele pode ter erisipela de novo? Pode. E se ele tiver erisipela de novo, não vai piorar? Vai. Aí, cada vez mais ele vai ter um enfedema até ficar com a perna desse jeito. Entendeu? Aí ele fala, professor, esse tem filariose. Não tem nada a ver com filariose. Porque a filariose pode levar a perna infantil. Tudo bem? Pode. Só que a erisipela também. Qualquer doença que leva um enfedema crônico pode levar esse dismorfismo da perna. É um dismorfismo. Então, o que acontece quando chega nesse ponto? Eu consigo colocar meia elástica? Não consegue. Então aqui já acaba o seguinte, que a paciente não tem como comprimir, acaba tendo mais infecção. É verdade? E aí o difícil tratamento é o que é. Então a gente não quer que o paciente chegue nessas fases aqui, ó. E aí que a gente vai entender como fazer isso. Então o paciente lá está no hospital, pessoal, a gente vai dar alta para ele, certo? Então ele está tomando oxacilina. A gente vai dar alta para ele uma oxacilina mais clavulonada. Por quanto tempo? 21 dias, certo? Vai dar por um longo tempo esse antibiótico. Mais que melhorou a perna tomando oxacilina ali. Né? Não está com hiperemia, não está bebendo aqui, vai tomar antibiótico para casa, você não vai considerar que está curado, não. Você vai deixar mais antibiótico mais 21 dias, isso é o ideal. Porque ele pode ter uma erisipela nesse período. Certo? Para todos ou só Isso é muito crônico? Não, olha só, calma. Estou falando do paciente, estou explicando o seguinte, eu não quero que o paciente chegue nesse ponto aqui, ó. Não é verdade? Então, aí que tá. O que eu vou fazer na alta do paciente? Tem que tomar muito cuidado, tá entendendo? Nem cheguei na alta do enfedema crônico. O que eu vou fazer? Olha só, o antibiótico, por mais que ele melhorou durante a internação, clinicamente, você vai ter que manter esse antibiótico por mais 21 dias. Certo? Mais 21 dias, um longo tempo. Certo? É um longo tempo de antibiótico. Vai prescrever a meia elástica. Certo? Meia elástica. E vai seguir a vida controlando as comorbidades, perdendo peso, e vai prescrever o quê? Um antibiótico profilaxia. Não pode esquecer de prescrever profilaxia.
que é o quê? A bezetacil a cada 21 dias. Então, a cada 21 dias ele vai tomar uma vitamina ali, na bomba. Esse antibiótico aí eu passei para dar uma vitamina. Tomar. A cada 21 dias vai tomar bezetacil. Certo? Para sempre? Não, não é para sempre. Por 6 meses. Tá? Então vamos lá. Vamos voltar aqui para o nosso caso, que a gente já está tratando, né? Então, nesse caso aqui, pessoal, olha só. Vocês entenderam como é que trata a erisipela? Beleza. Então tratei, vi que a erisipela, aceitei a primeira questão, já para a segunda questão. Como dar alta para o paciente? Então você vai dar alta para o paciente qual a situação? Na hora que melhorar o edema, melhorar a hiperemia, melhorar a dor, certo? Você vai dar alta. Show. Tá. O que vai na alta? Você vai embora? Não, você vai voltar no edema ou erisipela. Então a gente vai prescrever antibiótico? Vai. Certo? A amoxicilina vai mudar para cloroquina. Certo? Porque a amoxicilina mais cloroquina. Vai manter o glifosinete? Pode manter o glifosinete. Vai prescrever meia elástica? Vai prescrever meia elástica. O que mais? Controlar a comorbidade? Vai continuar. Gente genética, e o mais importante, antibiótico profilático, que é qual? A bezetacil, a penicilina, a bezatina, a dose de 1.200.000 unidades. Você acaba levando uma amostra, professor? Então, assim, só quando acabar a amostra, você vai ver. Não, você pode entrar depois de 21 dias. O pessoal acabou essa amostra, já toma bezetacil. Se quiser dar uma internação, não tem problema. É vitamina, entendeu? Pode dar. Então, o que acontece? A cada 21 dias por 6 meses, entendeu? Então você aprendeu a tratar em aguda, certo? Internando, dando alta, certo? Fechou? Tá bom. Aí, pessoal, voltando aqui. O que é interessante na alta? Então vai manter higiene dietética, limpeza e tal. Você vai orientar o paciente a ter os cuidados no pé, um monte de coisa. E uma coisa que eu quero em prova, eu posso pedir um Doppler venoso, ultrassom das pernas? Posso, mas se estiver pensando em anívia, insuficiência venosa, senão eu não preciso. Mas eu preciso pedir linfoscintilografia? Não, não preciso. Tá bom? Vai, erisipela. Na internação, tratamento, vocês sabem, né, que a gente vai tratar. E para alta também. Até aí tá ótimo. O que a gente tem que saber além disso? Tá? É o quê? É esse paciente, quando ele chega, ele esquece a erisipela, tá? É tratar um linfedema crônico. É o seguinte, olha só, esquece agora esse caso aqui, certo? Vamos olhar aqui, ó, esquece bem, certo? Esquece. Vamos pensar só no paciente B. Então chega o paciente para você, um linfedema crônico. Ah, o que aconteceu com você? Ah, eu tive minha mãe que tem esse daqui, essa perna assim. Então, é um linfedema crônico familiar, certo? Ah, não, já tive erisipela e minha perna ficou sequelada com esse linfedema, certo? Como é que eu acho? O que eu vou fazer com a saúde? Olha só, tá com infecção agora? A gente estudou a emergência, ó, a gente está estudando vasos linfáticos, sistema linfático, né? A gente já estudou a emergência, que é infecção, inflamação. Agora a gente está entrando na fase crônica, certo? Mas o que eu faço para ele, você já sabe. Meia, eu acho. Vai para uma Pode ter casa, já paciente, o que mais? Medidas de higiene dietética, tratar comorbidades, relaxa, glifosinete. Mais alguma coisa? Não, ele pode encaminhar para o não é isso. Olha só, então, olha só, para linfedema, vocês têm a mesma coisa da alta da erisipela. Medidas de higiene dietéticas, meia elástica, glifosinete, precisa de clavulina? Não, não precisa. Mas precisa de bezetacil? Sim. Aí que é a pergunta. Ele teve uma vez, você teve uma vez que tomou? Professor, mas ele tem um diabetes, é um paciente obeso, eu acho que vai ter de novo. Posso dar bezetacil? Pode dar até o resto da vida. Vitamina pro resto da vida. Entendeu?
Por quê? Porque se tiver erisipela, a gente não quer que ele tenha erisipela. A gente não quer que o paciente tenha mais erisipela, tá tudo bem? O seu paciente teve 2 vezes o resto da vida. Certo? O resto da vida, erisipela. Teve 3 vezes o resto da vida. Então, vocês sabem tratar um edema crônico? De novo. Então, vamos raciocinar aqui, ó. Olha só. Como é que eu vou tratar essa paciente aqui, ó? Primeira vez, a perguntação. Você já teve? Por que você tem essa pergunta? Você sabe por quê? Teve erisipela? Ah, não tive. Eu nasci assim, vocês estão na vegetacil? Não. Entendeu? Nunca teve erisipela. Aí eu pergunto, tipo, uma vez. Tem quanto tempo? Ah, tem 1 mês. Precisa tomar vegetacil? Precisa tomar vegetacil. Tomar vegetacil. Mas por que precisa da sua cabeça? Não é da minha cabeça que eu tomo vegetacil. Por quê? Recorrência 12% em 6 meses, né? Certo? Então, não cria imunidade. Então vai tomar vegetacil. Então, assim, a pergunta é a seguinte: teve erisipela? Se não teve, elástica, dietética, tocinética. Tranquilo. Certo? Pode caminhar para o pós-coagulação? Pode, vai ser só mais um paciente ambulatório, porque não tem cirurgia. Né? Vai só copiar a receita que você fez. Bom, teve uma erisipela. Aí você pergunta quanto tempo. Por quê? Talvez o médico esqueceu, o colega esqueceu de perceber uma visitação. Certo? Aí você complementa. Teve 2. Aí o que é recomendado é prescrever a dietética. Tudo bem? Nessa vida. Fechou daí? Bom, e nesse caso, o que eu faço? Vamos lá. É só esquecer, pessoal. Vamos lá, vamos convulsionar, não. Vamos esquecer agora essa perna. Vamos focar nessa aqui, ó, na C, certo? Qual que é o diagnóstico dela? Um edema crônico. Qual que é o tratamento? Mesma coisa. Só a única diferença é o quê? É a meia. Mas em faixa. Por que você não pode fazer? Porque isso acontece, você vai automático, aí você percebe a meia. Não tem como ela comprar a meia e usar. Não tem meio. Assim, Isso. Aí o que eu coloco? Usar faixa. Ela vai conseguir colocar faixa? Vai. Então, assim, acontece. Poderia colocar uma faixa, tem várias faixas de faixa. E aí é a parte mais complicada do tratamento do linfedema crônico. Certo? É quando a perna está desmorta. Nessa situação, porque eu não consigo fazer terapia compressiva direito. Entendeu? Então, por isso é bom chegar nesse ponto. O que acontece? Nesse paciente, o ideal é ter um centro de referência para ele tratar. Não, para tratar ele, para resolver, né? Não é para deixar ele criar um ambulatório jogado. Para deixar jogado é botar faixa. Vai emagrecer, bota faixa. Aí vai interno não pode de vez em quando por erisipela. Beleza. Mas assim, professor, tem como eu resolver isso? Para quê? É para curar? Vai voltar o vaso de faixa? Não é isso. É para resolver, para a perninha dela, regredir o quê? O nível, certo? É para a perninha dela, vou tentar ser igual essa aqui, ó. Já tem um formato que permite usar do pensamento. Entendeu? Para seguir o tratamento da edema crônico. Porque desse jeito aqui é super difícil. Tá certo? Então, pessoal, o ideal era internar no centro de referência, se tivesse fisioterapeuta. Alguém tem fisioterapeuta? Não tem, não? Então, o ideal é internar esse tipo de paciente com fisioterapeuta. Tem nutricionista? Então, um nutricionista, um endócrino, certo? Todo mundo junto, vendo o paciente de prototipo, para ela perder peso, ó, será que ela é gordinha? Deve ser sarcopenia, né? Vai investigar para ver se tem variose linfótica, né? Vai ver. Vai investigar todas as doenças dela, vai ter que internar. Depois, e aí, todo dia vai fazendo as drenagens linfáticas, né? A terapia física complexa. É por isso que eu perguntei se fisioterapeuta tem que fazer um tipo de drenagem linfática. Todo dia. Mas entenda aqui, pessoal, que essa gordurinha aqui, ó, isso aqui não é linfa, não é inchaço. Se você fizer drenagem, não diminui. Isso aqui já é lipoedema. Tá? É lipoedema. O que aconteceu?
a inflamação crônica no subcutâneo transformou a gordurinha da pele, tá? A gordura não é mais igual à gordura normal, ela tem fibrose, e isso, por mais que ela emagreça, não consegue reabsorver essa gordura, fazer uma lipólise, certo? Então a perna continua disforme, mesmo assim, tá? Então não é o edema, se chama lipedema. Aí tem outra coisa que é lipedema, tá na volta, outra coisa, né? Mas que se mistura também, é tudo termo, mas aí já quer dizer outra coisa. A gente fala de lipedema, mas seria mais de plástico, né? Então aqui, ó, ela tem um lipedema. Então você não adianta fazer drenagem linfática e usar álcool compressivo, porque não vai moldar. Aí a colega falou, o que pode fazer? Usar ataduras inelásticas para tentar moldar. Então olha essa fotinha aqui, ó. Observe que a paciente que ela emagreceu. Ela deu emagrecido, internou, levou a internar. Ambulatoriais super difícil de tratação. Usou uma atadura inelástica para ir moldando a perna. É um caminho, certo? Para depois fazer o quê? Só que muitas vezes não resolve nessas ataduras aqui, a gente tem que fazer dermolipectomia, tirar o excesso de pele e reconstruir para fechar e ficar bonitinha a pele. E depois que a gente interna o paciente emagrecer e operar e tirar o excesso de pele. Tá entendendo? Pronto. Pode ser vascular, subvacular, qualquer um desses opera e resolve a forma de pele. Então, ela começa a usar o quê? A meia elástica. Né? Aí o que você vai perceber para ela? Ó, aí ela recebeu álcool, né? O que você vai perceber para ela? Elástica. Isso, visitação não pode esquecer de jeito nenhum. Olha só, a dermolipectomia, a retirada da perna é somente para mudar a forma, você não curou a doença linfática. Ela pode aumentar depois? Pode. Entendeu? Então, sim. Isso aqui é muito caro, então entenda, você vai internar uma paciente, você acha que é um mês se operar ela? Ela tem que emagrecer 3 meses, 6 meses de internação, é caro, né? Para poder tornar essa perna dismórfica nessa situação. Eu não vou cobrar na prova o tratamento desse tipo de linfedema crônico, certo? Eu vou cobrar na prova o que é linfedema crônico, tá? A parte clínica, mas não a cirurgia. Tá entendendo? Mas vocês têm que saber conduzir um linfedema crônico para a saúde, né? É lógico que esse caso você tem um resumido, o que o senhor faria, o que você faz? Aí seria o quê? A colega falou, está dando elástico, você se tem, certo? Tem que ter. Existem alguns dispositivos, umas botinhas, que também dá para o paciente cobrar, só que é muito caro, é igual o Lego, você vai comprando partes, então existe uma parte para o pé, uma parte mais para o tornozelo, outra para a perna, que são suportes que apertam, tá? E é mais fácil o paciente colocar. Entenda que uma meia não é fácil o paciente colocar. O paciente obeso não consegue botar uma meia lá, não consegue nem se dobrar, certo? Agora, esses dispositivos estão calçados, o familiar consegue colocar ali mais fácil, tá? Então, pessoal, alguma dúvida? Então, aqui, ó, eu tinha deixado um slide sobre o tratamento de erisipela, tá? Mais uma vez, tá? Então, o erisipela diagnóstico é clínico, tá bom? Qual que é o tratamento? Medidas de dietética, farmacológica, ou de doenças pré-existentes. Medidas de dietética, lavar o pé, passar iconazol, prescrever oxacilina, prednisona, linfocinéticos, profilaxia para metabolismo, certo? Quando eu for dar aula para esse paciente, vou passar o glavulin, não é? E mais o que eu posso esquecer? Bezetacil. Aí eu coloquei, olha só. Pessoal, aqui ó, sobre linfangite, você acha que esses livros parecidos assim? Eu só nem gosto de ficar falando dessas coisas, tá tudo com celulite que mexe antibiótico. Aqui no Brasil é um país mais forte, né? E o pessoal estuda mais, fica mais preocupado com isso que foi. E aí, existe alguma guideline, assim, tem consenso, né? Algo que tem estudo, certo? Muitos especialistas falam, vamos dar um antibiótico e tal, entendeu? Não é por isso não, tem que ser observando ali os resultados. E aí, a bezetacil é um antibiótico de escolha para a profilaxia, precisa que vocês guardem isso. E qual que é a outra opção? Azitromicina. Aí é real, né? Vai menos.
Só que por 5 dias, a cada 3 a 6 meses. Então, a cada 3 meses, vai tomar 5 diretas de medicina. Bem? É uma para quem tem alergia à medicação. Ah, pessoal, onde está isso? Eu acho que o professor Brito não tem. Ele estava no grande live da Sociedade da América Latina de Doenças de Oncologia. Tá? Mas assim, o obesidade já é clássico, o cara nem judia. 6 meses se for a primeira vez, e se for 2 ou mais, geralmente acaba coisa desse. Alguma dúvida? Tranquilo, né? Essa aula eu vou ficar falando um repetir, porque tem pouca coisa, só para você, quando estiver na questão do caso clínico, não ter dificuldade para responder, e na sua vida prática é isso. Você não pode ter dúvida, quando for tratar, não pode ter dúvida, você não pode ter dúvida de tratar a erisipela, certo? Na fase aguda, que é esse caso aqui, a erisipela, no caso do ar, você não pode ter dúvida nenhuma, certo? Como você conduziu, como vai ser a alta, certo? Chegou um paciente para você com um edema crônico, a perninha que está informada, ele vai usar meia, tranquilo. Professor, chegou essa perninha aqui, olha, vamos mandar, aí sim a colega falou, um ambulatório de vasculação. Bom, quanto ao linfedema, voltando à questão da urina, né? Professor, isso aqui pode diminuir massagem? É a mesma coisa, pode reduzir uma parte, mas alguma coisa pode se dar lipoedema, tá? Lipoedema. Então, aqui surgem algumas diferenças de nomes, né? Que é linfedema, lipoedema e lipedema, né? São 3 termos, né? Então surgiu aqui, pode confundir. Lipedema, lipedema e lipedema. Certo? Esses 3 nomes, né? Bom, fiz aqui uma discussão de alguns editoriais de revista internacional para que gera confusão nesses 2 nomes. Porque o linfedema nada mais é do que o edema de causa linfática. O edema móvel. Ou seja, se colocar a perninha para cima, fazer drenagem linfática, diminui o edema. Certo? O lipedema, lipoedema, é o seguinte, já é a transformação do vaso da gordura tanto esse da perna, provocada pelo edema crônico, que causa geralmente o quê? Linfático. Então esse aqui, esse paciente pode ter um linfedema, lógico que pode ter um linfedema ali agudo, se apertar vai ter um cacique, mas ele já vai ter uma gordurinha, ele vai ter lipoedema também. Tudo bem? Fechou? Agora tem outra palavra que é o lipedema. Alguém sabe o que é lipedema? Um monte de médico do Instagram inteiro aí. É quando a pessoa deve ter o pé pela gordura. Isso, é isso mesmo. Aí o que aconteceu? Começou a surgir uma polêmica, né? Aqui não tem nenhum nutricionista, não? Não. Olha só. O que é obesidade? Você espera a obesidade? A definição de obesidade. Então aqui eu vou gerar uma polêmica, eu não sei se vai mudar daqui a uns tempos, tá? Fica mais slide para mudar nesse tempo. Olha só, obesidade, definição de obesidade é pelo IMC, tá certo? É lógico que tem aquela questão seguinte, né? Você pega um fisiculturista, sem olhar ele fala assim, olha, eu tenho tanto de altura, sexo masculino, idade, tanto de altura e peso tal. Você olha, você é obeso. Não é? Ele não avalia o fenótipo, assim, né? Não avalia com qualidade, musculatura, tecido de corpo, percentual de tudo. Isso tem uma faca, mas essa é a definição. Aí surgiu outra coisa, que é o lipedema. Que é o quê?
é a presença de gordura que ela não tem a mesma histologia da gordura normal da disposição da obesidade, que é parecido com lipedema. Isso que eles tentam justificar. Calma aí, já justificar. Mas qual que é a definição do lipedema? Ela não é por IMC de gordura, é por fenótipo. Ou seja, quando você olha o corpo de uma mulher, daquele formato, você vai achar assim, é lipedema, ela emagreceu e sobrou aquele tipo de gordurinha, seria o formato dela é o lipedema tal. Então deixa eu mostrar aqui. Não é o objetivo da aula, tá? É mais sistema plástico, estudei. É melhor você dar plástico de forma, mas eu vou já falar aqui. Eu acredito que vai gerar muito então o que é lipedema? Ah, ele tem um tipo, é isso. Aí fala assim, as gordurinhas no quadrinho, tipo do. Entendeu? Isso. Então se a pessoa emagrece lá, aí tem uma gordurinha, isso é um lipedema, tudo bem? Então não é um fenótipo, é você examinar. Agora, essa é a definição, certo? Assim, agora, por quê? Aí você tem que explicar, tem questão histológica, porque o hormônio feminino, a gordura ali se forma diferente, que ele precisa de pouso, e mesmo a pessoa fazendo exercício, restrição calórica, não consegue perder aquela gordura. Quanto ao tratamento, pode fazer isso, mas em qual situação? Na situação que você tem o percentual de gordura baixo, só sobra aqui de gordura. Porque enquanto você tiver gordura e calcular o IMC, você é obeso. Está entendendo aqui? Porque você, é como se eu olhasse assim essa caixa, né? Se eu olhar essa caixa desse lado aqui, eu estou vendo um retângulo, né? Aí você é um retângulo, e se eu virar assim é outra coisa, né? Então você mudou só a ótica de olhar as coisas, porque um é IMC, o outro é fenótipo. Então você pode estar olhando a mesma coisa de forma diferente, mas pode ser diferente as coisas. Pode ser paciente com lipedema, mas com IMC baixo, normal, pode. Mas assim, eu quero falar isso. Não existe esse termo, esse lipedema, tudo bem? Lipedema, e tem um lipedema. Então, quando vocês forem ler, pode ser que haja uma confusão da palavra lipoedema com lipedema também. Eu falando isso, assim, ó, eu estava dando fazendo uma revisão aí, e aí o gerenciando, os médicos já estavam questionando, precisando redefinir o que é obesidade, mas está na hora de começar a discutir essas coisas de novo, tá? Porque gera muita confusão. Porque o lipedema aqui, ó, não tem nada a ver, pessoal, com a nossa aula. Mas nada impede um paciente que teve amifagia, teve lipedema, também teve lipedema, ela poderia ser de base, assim. Tá bom? Certo, pessoal? Alguma dúvida? Pode causar problema venoso, professor? Quê? Pode causar problema venoso? Algum dermatite óbvio? O lipedema? Não, o lipedema, o que acontece? Né? É só o seguinte, que a mulher, ó, vou entrar no ponto que não é muito da minha área, depois você vai ficar pra plástica, tá? Assim, vai vascular, chega até esse ponto pra falar. O que acontece? Eles falam que a mulher pode ter dor, essa gordurinha dói, incomoda, para justificar o quê? Tratamento, tá entendendo? Beleza, eu acho que assim, a cirurgia, claro, sendo bem indicada, né? É bom. Só que você tem que lembrar que existe um negócio que é o quê? Vaso linfático. Se você limpar, aí que vem o negócio. E aí, como é que vai ser? Você tira, por exemplo, o paciente tem esse lipedema. O que acontece depois? Se ela engordar? A perna fica como? Esporta? Porque se é os relaticados, é que tá, você tem que estudar. Você não pode falar minha área. Porque se olhar o relaticado, está tendo discussões do plástico na Europa, é tratamento, é fazer uma nova lipo depois. É operar a segunda cirurgia do lipedema.
Operar primeiro, mas depois. Na perna tem esforço. Uma paciente que ela já é gordinha, você está numa situação clínica, ela é obesa, você tira a gordura, você não resolveu o problema dela, que é comer. Aí você postar gordura, se você tirar todo o tecido gorduroso, por mais que ela engorde, vai engordar em outros lugares, engorda desproporcional, também no braço, não sei se alguém já fez isso, já viu alguém comer. Ela fica disforme. Aí depois cai nessa situação aqui, ó. Aí ela fala assim, não, agora eu sou tipo 4, porque eu limpei a barriga, né? Não tem barriga, né? Foi que exagera. Agora eu tô com só nos braços. Não é que você tem que perder uma dor nos braços, é que você tá gordo nos braços. Entendeu? Agora não, aí assim, existe o perfil da paciente que tem um quadro maior, beleza, tá do estrógeno, genético ali. Aí o ideal é analisar a histologia, para ver se é possível perder ou não. Aí poucos pacientes seguem uma dieta, fazem atividade física, eles têm que seguir uma dieta e fazer uma atividade física correta, né? Sei lá, não pagar Smart Fit, você fazer sozinho, ou a dieta da sua cabeça, o que você está fazendo. Então, para chegar nessa conclusão aí, você fechar o diagnóstico desse lipedema, o paciente tem que ter feito o tratamento. Bom que não deixa de ser atividade física aí, nutrição, tudo bem. E tá para o cirurgião plástico depois definir se vai operar ou não. Mas eu não quero entrar nessa polêmica, porque eu acho que tem que rever. Eu acho que talvez o pessoal da nutrição vai acabar batendo muito com os médicos. Eu acho que isso é o caminho interessante dessa discussão de resolver, né? Obesidade, discussão de obesidade, tá certo? Alguma dúvida, pessoal? Mas aí não cai na prova, não. Não tem nada a ver. Aí vocês podem ler para título de curiosidade, tá? Mas o lipedema vai estar lá no livro, tá? Pode ser que coloque sinônimo, lipedema com lipedema, tá? É isso que eu estou falando, os editoriais, né? Eles têm os editoriais, eles discutem termos, que fala que está na hora de revisar mesmo, né? Tem que começar a tomar cuidado, para você não ficar inventando algo para vender produtos. Então, o cara inventa uma nova palavra, porque você inventa um novo sítio, é uma doença. Aí você bota para o paciente, você tem lipedema, vamos supor que o paciente tem lipedema. Aí o que você vai pensar na sua cabeça? Você tem que tratar. Como é que vai tratar? Vai fazer uma limpa? Vai ficar limpo, né? Aí fica sequela, morre, né? Pode morrer da limpa. Por exemplo, não tem nada, é uma gordurinha, mas é a gordurinha do seu corpo, é constituição genética, tá limpa. Mas isso é algo mais profundo, né? Isso não compete a mim. Pode caminhar. Alguma coisa? Desculpa essa aula, essa aula é preocupada, é sempre ficar associando, aí falo. Mas eu vou tentar agora. Não, vou tentar agora. Eu vou tentar apagar. Você
Respondeu agora. Mas lá para 17. Aí já vai 17, 18, 19. É o mais barato. Não dá, deixa eu responder. Eu acho que lá tem, pô. Eu acho que lá tem tipo um pagode o negócio que toca lá. É, mas qualquer coisa a gente encosta em um bar, alguma coisa. Sábado 17. E lá já tá combinado. PT. PT, todo mundo. É. Ué, tá fechado com a Cora já. É sábado. Ah, já fechou. Eu tô